Alunos, hoje nós vamos falar sobre casos de semelhanças de triângulo. Então nós vamos ver o seguinte: a partir de algumas definições relacionadas a lados e a ângulos, nós vamos conferir se os triângulos eles são semelhantes, tá? Então, o nosso primeiro caso é o caso AA, que é o ângulo. Se eu tenho dois triângulos com tamanhos diferentes, tá? Mas com ângulos iguais, ou seja, esse ângulo aqui ele é igual a esse aqui. E nessa outra situação aqui, esse ângulo aqui é igual a esse aqui. Então, esses triângulos eles são considerados triângulos semelhantes, tá? Ou seja, por quê? Até pelo seguinte, vamos supor que aqui fosse um ângulo de 60. Aqui fosse um ângulo de 80. Beleza, vamos lá. Aqui é um ângulo de 60, aqui é um ângulo de 80. Então, automaticamente, esses aqui também. 80 e 60. Então, nós vamos ver o seguinte. Se aqui é 80 e aqui é 60, a soma disso vai dar 140. Então, esse aqui tem que ser 40. Tá? Esse ângulo aqui teria que ser 40. Esse aqui, 60 mais 80 também dá 140. Então, esse terceiro aqui também tem que ser 40. Então, veja que os ângulos, se dois ângulos forem iguais, obrigatoriamente o terceiro será igual. O que faz com que os triângulos sejam semelhantes. Então, nós estamos definindo o seguinte. Se o meu ângulo A é igual, tem a mesma medida nesse ângulo D, poderia ser outro ângulo aqui, tá? Contanto que fosse dois ângulos iguais em cada. E aqui, como eu tenho o ângulo C, que é igual ao ângulo F, logicamente o nosso triângulo ABC ele é semelhante ao triângulo DEF, certo? Pelo critério de ângulo-ângulo, dois ângulos iguais nos dois triângulos. O outro caso é o caso LLL, que é o caso lado, lado, lado. Se dois triângulos, eles são, um é maior, outro é menor, mas eles seguem uma proporção, ou seja, esse lado é proporcional a esse lado é proporcional a esse lado é proporcional a esse. Então, são triângulos semelhantes. Mesmo que um desses triângulos estivesse virado aqui, invertido, contanto que os três ângulos, os três lados, sejam proporcionais aqui, os triângulos são semelhantes. Por exemplo, vamos supor que aqui vale 4, aqui vale 6 e aqui vale 8. E eu vou supor que eles tenham a proporção de 2 unidades menor nesse aqui. Ou seja, esse aqui é 2 unidades menor que esse, tá? Então vamos pensar que assim, é múltiplo de 2. Aqui, 2. 2 vezes 2, 4. Aqui 3. 3 vezes 2, 6. E aqui 4. 4 vezes 2, 8. Então, são triângulos, nessa situação, são triângulos proporcionais, semelhantes, tá? Porque eles têm a mesma proporção. Então, o que é que eu estou dizendo? Que o lado AB, proporcional ao lado DE, igual ao lado BC, proporcional ao lado EF, e o lado AC, proporcional ao lado DF. Então, se isso acontece, existe uma proporção, que é que está acontecendo aqui, ó, uma proporção de duas
múltiplo de duas unidades, então nós podemos dizer que o triângulo ABC é equivalente, usamos esse símbolo do tio, ao triângulo DEF. E o terceiro e último caso é o caso LAL, lado, ângulo, lado. Observe que é preciso que aconteça o lado e o ângulo esteja no meio dos dois lados. Por exemplo, nessa situação, eu tenho esse lado que é proporcional a esse lado que é proporcional a esse, e entre esses lados ter o mesmo ângulo. Por quê? Porque se o ângulo fosse aqui, ó, esse ângulo fosse aqui e esse ângulo fosse aqui, isso não tem como garantir que os triângulos sejam semelhantes, tá? Porque só ia valer se essa unidade desse lado aqui estivesse aqui, para que entre os dois lados exista o mesmo ângulo. Então é isso que nós estamos fazendo. Entre dois lados é preciso que tenha o mesmo ângulo. Então vamos supor que aqui tem a medida 8, aqui a medida 6. E aqui tem um ângulo de 70 graus. Então aqui também tem que ter um ângulo de 70 graus. E aqui eu vou usar aquela proporcional também de 2. Aqui vale 4 e aqui vale 3. Certo? Bom, então, como é que nós estamos conferindo essa medida? Nós estamos verificando o seguinte: se o lado AB é proporcional ao lado DE, o lado AB é proporcional ao lado DE, e o lado AC é proporcional ao lado DF, o lado AC proporcional ao lado DF, e ambos estão, eu também tenho que o ângulo A é igual ao ângulo D, que está entre essas duas medidas. Isso faz com que esses triângulos, o triângulo ABC, seja semelhante ao triângulo DEF. Esses são os três critérios que nós temos para verificar se se dois triângulos são semelhantes, tá? Dois lados com ângulos entre esses lados, os lados sendo proporcionais, todos os lados seriam proporcionais, ou dois ângulos serem iguais. Dois ângulos nesse triângulo serem iguais a dois ângulos nesse aqui, certo?